Pronto. Beleza, então olha só. Semana passada nós fechamos o conteúdo de geografia agrária, né? Eu ia falar de geografia urbana. Mas fechamos o conteúdo de geografia agrária. Então nós trabalhamos as relações de trabalho no campo, eu expliquei o que é o poceiro, o que é o grilheiro, o que é o boia fria. Nós trabalhamos as diferenças do trabalhador familiar, né, da agricultura familiar e da agricultura patronal. Vimos as características básicas da agricultura no Brasil, aonde estão os principais produtos agrícolas no nosso país. Beleza, e hoje nós falaremos sobre a divisão regional no Brasil, tá? Como que nós dividimos o nosso território em regiões e quais são as características da Amazônia e do Nordeste, que são as regiões cobradas no edital da ESA. Então, primeira coisa, o que é região? O que a geografia classifica como região? O que acontece é o seguinte: a geografia ela estuda vários conceitos, né? O conceito de lugar, o conceito de território. Um dos conceitos é o conceito de região. E o que é a região para a geografia? A região é um conjunto de lugares que apresentam características semelhantes. Então você tem um conjunto de lugares que apresentam traços comuns, traços semelhantes. Por exemplo, quando eu digo região serrana, é um conjunto de lugares que tem como traço comum a serra, né? Região litorânea, é um conjunto de lugares que estão no litoral. Então, quando a gente fala de região aqui no Brasil, você tem que lembrar disso. Naqueles lugares ali, naquele conjunto de lugares, você tem traços específicos, características comuns, beleza? Só que com isso, nós podemos dividir o Brasil em várias regiões. Existem várias maneiras de dividir o nosso território em regiões, existem várias maneiras de regionalizar o nosso país. Nós estudaremos duas regionalizações, duas maneiras de dividir o nosso território em regiões e depois a gente trabalha em especial o Nordeste e a Amazônia. Beleza? Então vamos lá. Divisão regional do Brasil. Está dizendo aqui, ó. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o órgão responsável pela divisão regional do território brasileiro, pela nossa regionalização. Olha só, como eu disse, existem várias maneiras de dividir o Brasil em regiões. Então, várias pessoas regionalizaram o Brasil. Se você procurar na internet, no Google, nós temos várias regionalizações, várias maneiras de dividir o Brasil em regiões. A regionalização oficial do Brasil, aquela que nós usamos como um padrão oficial, é a regionalização do IBGE. Tá? O IBGE hoje ele divide o Brasil em 5 regiões. Vocês sabem quais são: região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essa é a regionalização oficial do IBGE, que é um órgão, né, do governo brasileiro. Tranquilo. O IBGE, ao longo do tempo, ele foi definindo a região brasileira. A regionalização que nós conhecemos hoje, você divide o Brasil em Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, ela foi diferente. Tá? O processo de regionalização no Brasil, o processo de divisão regional do nosso território, ele foi mudando ao longo do tempo. E é isso que nós estudaremos agora. Tá? Essas transformações das regiões brasileiras. Coloquei aqui em relação à divisão pelo IBGE. Trata-se de uma classificação que agrupa unidades com características semelhantes. Como eu disse, é o conceito de região, conjunto de lugares que você agrupa ali e que possuem a mesma características semelhantes, a partir de determinados critérios. O IBGE ele utiliza muito a questão do espaço físico, né? O critério físico e também a questão econômica. A primeira divisão regional do Brasil, então a primeira divisão do Brasil em regiões, ocorre em 1942 pelo IBGE e era agrupado em macro-regiões. Essas macro-regiões existem até hoje.
O que são as macro-regiões? São grandes regiões. Quando a gente fala do Nordeste e da região Norte, a gente fala de grandes regiões, macro-regiões. Existem as macro-regiões, que são as grandes, as meso-regiões, meso é meio, meso-região, são as regiões menores em relação à macro, e existem as micro-regiões, que são regiões pequenas. Então o IBGE, lá em 1949, dividiu o Brasil em macro-regiões, em grandes regiões. Coloquei aqui, ó, uma imagenzinha, tá? Nessa regionalização aqui do IBGE de 42, para que aqui, ó, República dos Estados Unidos do Brasil. A gente vai falar sobre isso em um outro conteúdo. Mas quando vocês lerem isso daqui, ó, República dos Estados Unidos do Brasil e a data de 1945, esse era o nome oficial do Brasil em 1945. República dos Estados Unidos do Brasil. Tá? Então, quando vocês lerem isso, é só para vocês terem uma ideia. Esse era o nome oficial do Brasil antigamente. Hoje o nome é outro. Que é a República Federativa do Brasil. Tranquilão? Então aí, divisão do Brasil em regiões pelo IBGE na década de 40, você tinha região norte, região centro-oeste, região nordeste ocidental, nordeste oriental, leste setentrional, leste meridional e região sul. Essa era a divisão regional do Brasil pelo IBGE na década de 40, foi a primeira regionalização oficial do nosso território, tá? Tem um negocinho escrito aqui, ó, território do Guaporé, território do Rio Branco, território do Amapá, território do Iguaçu, Ponta Porã, território de Fernando de Noronha. Esses eram os territórios federais, que eram administrados diretamente pela União, mas nós falaremos disso em outro momento. Em 1970, surge uma nova divisão oficial. Então, em 40 a divisão era uma, que nós vimos agora. Na década de 70 a gente passa a dividir o Brasil de uma outra maneira. A regionalização muda um pouquinho. Então aí, ó, na década de 70 você tem região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Mais ou menos a divisão que nós temos hoje, né? Só que depois entrariam alguns estados e tudo mais, só que é a padronização que nós temos hoje. Dividir o Brasil em 5 regiões. Criado em 1977 o Mato Grosso do Sul, o estado do Mato Grosso do Sul foi criado em 77 a partir do desmembramento do estado do Mato Grosso. Então tem que lembrar isso aqui? Tem que decorar essa data? Tem. Porque durante muito tempo você só tinha um único estado ali no centro-oeste, basicamente, que era o Mato Grosso. Era Mato Grosso e Goiás, só que Mato Grosso ocupava uma área muito grande, uma área enorme. E aí na década de 70, melhor dizendo 77, é criado o estado do Mato Grosso do Sul. E o estado do Mato Grosso do Sul, então, é anexado à região centro-oeste do Brasil. Em 1988, Tocantins é criado a partir do desmembramento de Goiás. Você tinha um estado gigantesco, que era Goiás. Você tem um desmembramento ali de Goiás em 88. E o estado de Tocantins permanece, na verdade, o estado de Tocantins, que foi criado em 88, ele é anexado na região norte do Brasil. Tocantins é um estado da região norte. E aquilo que sobrou de Goiás continuou fazendo parte do centro-oeste. Qual é a capital de Tocantins? Qual é a capital de Tocantins? Nós falamos disso na aula de geografia urbana. Palmas, perfeito. Por que eu estou perguntando isso? Palmas é uma cidade planejada ou não? Sim. Palmas é a última capital de estado a se formar. E Palmas é uma cidade planejada. Beleza? Perfeito. Então lembrando bem. Vamos dando continuidade aqui. Olha a diferença aí dessa regionalização
da década de 70 para essa. Aqui você tinha outras regiões, ó. Na década de 40, a regionalização do IBGE, quando o IBGE foi dividir os estados brasileiros em regiões, você tinha Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, existia o leste do Brasil, que era o leste setentrional, lembrando que setentrional é a mesma coisa que norte, e existia o leste meridional, meridional é sul, então o leste era dividido em setentrional e meridional. Você não tinha tudo aquilo ali sendo o Nordeste como você tem hoje. Então, a divisão do Brasil em regiões naquela época era diferente. Olha aqui o estado de São Paulo, ó. Isso aqui é São Paulo, tá? São Paulo, na década de 40, fazia parte da região sul do Brasil, a partir da definição do IBGE. Agora, essa aqui, ó, da década de 70, olha como é que muda. São Paulo agora faz parte do Sudeste, e é assim até hoje. Aqui, na década de 70, você tinha o Centro-Oeste, o estado aqui, esse aqui era o Mato Grosso, gigantesco, e esse era o estado de Goiás, também enorme. Na década de 90, olha como é que era a configuração do território brasileiro. Você já tinha o estado de Mato Grosso do Sul, a partir do desmembramento na década de 70, e Tocantins aqui, ó, criado em 88, se desmembrando de Goiás. Tocantins faz parte da região norte e Goiás faz parte da região centro-oeste do Brasil. Tá vendo aqui, ó? GB aqui, na década de 70, então GB aqui. Aqui no Rio de Janeiro, GB. E na década de 90 você já não tem mais. Okay? Alguém tem ideia do que significa esse GB aqui na década de 70 no Brasil? Alguém? Isso aí, Gabriel, estado da Guanabara, né, onde hoje você tem o município do Rio de Janeiro. O município do Rio de Janeiro é do estado, o estado da Guanabara. Beleza? Então, por isso que na década de 70, no mapa aí, ó, você tem esse GB, e quando você vai para a década de 90 não existe mais. Tranquilaço? Dando continuidade, hein? As regiões geoeconômicas. Tá vendo isso aqui? Tá vendo essa divisão aqui? Tá vendo isso aqui? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e região Sul. Se a prova dessa perguntar o órgão que definiu o Brasil nessas 5 regiões, IBGE. E eu falei para vocês que o IBGE é o órgão oficial do nosso governo, né? O IBGE ele foi lá e decidiu, então, regionalizar o nosso território. Existem várias regionalizações, como eu disse, várias maneiras de você dividir o Brasil em regiões. Várias, infinitas. Se eu pedir para vocês, ó, peguem os estados do Brasil, e sei lá, utiliza um critério e divide o Brasil inteiro em algumas regiões. Você pode utilizar qualquer critério. Você pode utilizar o critério do clima. Dependendo dos climas ali, você pode definir o Brasil em 4, 5, 6 regiões, utilizando só o critério climático. Você pode utilizar o critério topográfico do relevo. Cara, existem infinitas maneiras de você dividir esse território aí em regiões. O IBGE, quando foi dividir, ele definiu em 5. Mas existem várias. E por que eu estou falando isso? Porque, como existem várias maneiras de dividir o território brasileiro em regiões, a prova da ESA, ela gosta de cobrar 2 regionalizações. 2. A primeira é essa que nós vimos agora, do IBGE, que foi sofrendo algumas alterações ao longo do tempo. Alguns estados foram sendo criados, a maneira como você nomeia as regiões também foi alterada. Beleza, essa é a do IBGE. Só que existe uma outra regionalização que a prova da ESA gosta de cobrar, que é uma regionalização criada por uma pessoa chamada Pedro Pinchas. Pedro Pinchas, ele decidiu, na verdade, classificar o território brasileiro em 3 regiões. Quando Pedro Pinchas foi classificar o nosso território, ele levou muito em consideração a questão econômica do país. Na época, a indústria estava bombando, na década de 60, a indústria estava bombando, então ele vai utilizar
esse crescimento, essa expansão da indústria para definir o nosso território. Questão econômica também, não deixa de ser econômica, a indústria. Como isso ele vai dividir o Brasil em 3 regiões: o Nordeste, a Amazônia e o Centro-Sul do Brasil. Tá? Ele vai definir em 3 regiões. A prova da ESA, ela cobra 2 dessas 3, que é a Amazônia e o Nordeste. Então eu coloquei aqui, ó, as regiões geoeconômicas. Quando o Pedro Pinchas foi definir a região do Brasil, ele vai dar esse nome, regiões geoeconômicas ou complexos regionais. Viu? Então vamos lá, ó. Proposta de divisão regional diferente da elaborada pelo IBGE. Quando você olha a divisão regional do Pedro Pinchas, de cara você consegue perceber uma diferença. É isso aqui, ó. Essa é a divisão regional do Pedro Pinchas aí, tá vendo? Os 3 complexos regionais brasileiros. Qual é a primeira diferença? O IBGE são 5 regiões, 5. Pedro Pinchas, complexo regional, divisão geoeconômica, são 3. Isso é principal. Se no IBGE tem 5, no Pedro, na geoeconômica, são 3. Eu já falei quais são: Nordeste, Amazônia e Centro-Sul. Beleza. Outra diferença básica da regionalização do Pedro Pinchas, dessa divisão geoeconômica, para a divisão do IBGE, para a divisão regional do IBGE. Olha aqui o estado de Minas Gerais. Olha aqui, ó, Minas Gerais, tá vendo? Na divisão oficial do IBGE, o estado de Minas Gerais, todo o estado de Minas Gerais, sem exceção, todo o território mineiro, fica em qual região do Brasil? Na do IBGE. Fica em qual região do Brasil? Minas Gerais, na divisão do IBGE. E eu estou perguntando isso porque pode parecer inútil demais essa pergunta. Por isso que eu pergunto, ó, tá vendo? Minas Gerais, na divisão do IBGE, fica na região sudeste. Beleza? Sudeste. A região centro-oeste, Gabriel, você tem o estado do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. São as unidades federativas que você encontra no centro-oeste. Os 3 estados, Mato Grosso do Sul e Goiás, e além desses 3 estados você tem o Distrito Federal. Esse é o centro-oeste. Minas Gerais, na divisão regional do IBGE, fica na região sudeste, belezinha? Vou mostrar a imagem aqui, ô Gabriel. Aqui, ó, olha aqui. Aqui é Minas Gerais, ó. Beleza? Essa é a divisão do IBGE, ó. Minas Gerais está aqui e esse amarelo é a região sudeste. Agora, quando você pega a divisão do Pedro, a divisão geoeconômica, os complexos regionais, olha aqui o estado de Minas Gerais. A maior parte do estado fica na região centro-sul do Brasil, centro-sul, só que tem uma parte de Minas Gerais que está em outra região. Norte de Minas é Nordeste da região geoeconômica. Isso aí, perfeito, Vitor. Quando a gente falar da divisão geoeconômica, essa divisão entre os complexos regionais de Pedro Pinchas, uma diferença básica é que um estado ele pode fazer parte de 2 regiões, tá? Diferente do IBGE. No IBGE ele agrupava em regiões, em 5 regiões, só que o estado, todo o limite do estado ficava em uma única região, e é assim até hoje. Só que quando Pedro foi dividir os estados, né, o Brasil em regiões, o que ele vai fazer? Porra, existem algumas regiões de alguns estados aí, norte de Minas Gerais, por exemplo, que se parece muito mais com as características do Nordeste do que as características do Sudeste. Então não faz sentido
eu colocar todo o estado de Minas Gerais em uma única região. Não faz sentido. Por isso, quando ele foi definir o nosso país em regiões, em algumas ocasiões ele coloca um único estado em duas regiões. É o que acontece aqui em Minas Gerais. O norte e o nordeste de Minas Gerais fazem parte da região nordeste do Brasil. Como colocaram aí, de maneira perfeita, é o Vale do Jequitinhonha. O Vale do Jequitinhonha se parece muito com as características do Nordeste. Que características são essas? O bioma. Qual é o bioma do norte de Minas Gerais? Qual é o bioma do norte de Minas Gerais? Caatinga, perfeito. No norte de Minas Gerais você tem a Caatinga, o sertão mineiro. No norte de Minas Gerais, qual é o clima que você encontra ali? Clima do norte de Minas Gerais. Semiárido, perfeito, que é um clima predominante ali no Nordeste, né? No interior do Nordeste, no sertão nordestino. Então, as características se parecem muito com o Nordeste. Não faz sentido você colocar todo o estado de Minas Gerais aqui no Centro-Sul. Então, essa é a principal diferença da divisão regional do Pedro Pinchas para a divisão do IBGE. O único estado pode fazer parte de duas regiões. E como acontece aqui também. Ó. Estado do Mato Grosso. Olha aqui no estado do Mato Grosso. Tá vendo? O sul de Mato Grosso fica na região centro-sul do Brasil. E o restante faz parte da Amazônia. A mesma coisa acontece com o Maranhão. Ó. Parte do Maranhão fica no Nordeste e outra parte fica na Amazônia. Cada região dessa daqui, o Pedro Pinchas colocou uma característica específica. Ele dividiu o Brasil em 3 regiões, porque para ele, cada uma dessas regiões apresentava uma característica muito específica daquela região. Então vamos lá. Característica do Nordeste. Vou voltar o slide lá para vocês acompanhar junto comigo. Então, olha só. A proposta de divisão geoeconômica por Pedro Pinchas foi criada em 1967, lá na década de 60. Divide o Brasil em 3 grandes unidades, em 3 grandes regiões. Ele vai chamar de regiões geoeconômicas ou complexos regionais. O Vitor colocou, norte do Espírito Santo também está no Nordeste. Então, Vitor, olha aqui, ó, vou mostrar para vocês de novo. Tá vendo aqui? Esse aqui é o estado do Espírito Santo, tá vendo? Espírito Santo. O estado do Espírito Santo, ele faz parte da região centro-sul do Brasil. Todo o estado do Espírito Santo, todo. O que você confundiu com o norte do Espírito Santo, fazer parte do Nordeste, foi em relação à Sudene. Quando a gente falar da Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, aí sim, o norte do Espírito Santo faz parte da Sudene. Mas isso não quer dizer que o norte do Espírito Santo faz parte do Nordeste pela classificação do Pedro Pinchas. Entendeu, Vitor? O norte do Espírito Santo faz parte da Sudene. Quando falar Sudene, beleza, você lembra disso. Agora, quando a gente fala dessa divisão geoeconômica, o Espírito Santo inteiro faz parte do Centro-Sul. Belezinha? Por mais que você tenha algumas características, não foi essa a classificação do Pedro Pinchas. Belezas? Vamos lá. Perdão. Vou botar aqui. Eu estou sem o mouse e esse negocinho aqui. Então, a divisão leva em consideração as características da industrialização do Brasil, tá? A questão econômica. Então, quando ele for dividir, quais são as características econômicas de cada região? As 3 regiões são Centro-Sul, Nordeste e Amazônia. Alguns estados ficam entre 2 regiões diferentes, como nós vimos o caso de Minas Gerais, Mato Grosso e o Maranhão. Então, a Valéria pode perguntar justamente isso. Quais são os estados que estão entre 2 regiões diferentes na divisão geoeconômica? Então, lembra desses 3 estados aí. Então, nós temos as características aqui de cada uma dessas 3 regiões.
Em relação à região Centro-Sul, Centro-Sul é a região mais desenvolvida do país, economicamente falando. O Centro-Sul ele é a região mais rica, é a região mais povoada, é a região com a maior capacidade industrial, e por aí vai, a maior infraestrutura, é a região Centro-Sul. Então, para Pedro, a região Centro-Sul do Brasil possui grande núcleo econômico, onde você concentra a economia do país, tanto na agricultura como na indústria e nos serviços urbanos. Centro-Sul é o setor, é a região que concentra o maior número de serviços e a economia. Nordeste, vocês moram na região Centro-Sul, tá? Rio de Janeiro faz parte do Centro-Sul. As características do Nordeste: região conhecida pela pobreza, pelas grandes emigrações. O que são as emigrações? Alguém lembra? Emigrações, com E é o quê? Emigrações com E. Saída de pessoas, né? Perfeito, saída de fluxos. Então, se eu falo para você que o Nordeste é uma região com uma forte emigração, é porque o Nordeste é uma grande saída populacional. O Nordeste ele foi sendo deixado de lado desde o fim do ciclo da cana-de-açúcar. A economia do Nordeste foi declinando, enquanto outras regiões, como o Sudeste, receberam maiores investimentos. Então, por conta disso, por conta dessa desigualdade econômica, essa desigualdade regional entre o Nordeste e o Sudeste, o Nordeste passa a ter uma forte saída populacional, uma forte emigração, uma forte repulsão. E o Nordeste, para o Pedro Pinchas, para a divisão geoeconômica, possui essa característica de forte emigração por ser uma região muito pobre. E a Amazônia, a característica da Amazônia é ser uma região fracamente povoada, ter uma região gigantesca como a Amazônia, uma região muito grande, com baixa quantidade populacional, então ela é fracamente povoada. Lembrando que povoamento é densidade demográfica, tá? Número de habitantes por quilômetro quadrado. E a Amazônia possui baixa densidade demográfica, consequentemente ela é fracamente povoada. Essa é a característica dela. E além disso, é uma região que passa por um início de ligação com a economia nacional nos últimos anos. Qual foi o período onde a Amazônia passa a ser conectada com as outras regiões do Brasil? Alguém lembra? Qual período, qual governo, qual época onde a Amazônia ela começa a ter uma ligação com o centro-sul do país, principalmente em relação ao centro-oeste e sudeste? Isso aí, Vitor, durante o período militar. O governo militar, os militares, eles criaram um programa para conectar a Amazônia ao restante do Brasil, que era uma região muito abandonada, um grande vazio demográfico. Então os militares eles criam um programa para conectar a Amazônia. Qual o nome do programa? Antes da Sudã. Na verdade, um momento junto ali com a Sudã, bem próximo, mas recebe um nome específico, que era um projeto para conectar a Amazônia. Não, o Sudã era um projeto para levar investimentos econômicos para a Amazônia. Mas teve um programa em especial que conectava a Amazônia ao restante do Brasil através de algumas rodovias. Algumas rodovias foram criadas para conectar a Amazônia. Qual o nome? Calha Norte? Não, Calha Norte é um programa de fiscalização das fronteiras da Amazônia, que nós falaremos ainda hoje, se possível. Bem, alguém lembra? Eu falei disso durante a aula de industrialização brasileira. Nós falamos do governo militar, plano de integração nacional, perfeito, Vitor. Nós temos algumas rodovias que foram criadas, como Cuiabá-Santarém, né? Rodovias criadas para conectar a Amazônia. Então, a Amazônia, nos últimos anos, é que ela começa a passar por uma ligação econômica nacional, com a economia da Amazônia se conectando com as outras regiões, criando uma certa dependência econômica, a Amazônia dependendo das outras regiões, e ao mesmo tempo uma interligação. Show de buenas! Então, sobre essas características aqui de cada região, as características da Amazônia, do Nordeste, do Centro-Sul, essa divisão regional do IBGE e a divisão geoeconômica, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa antes de eu passar para o próximo slide?
Nenhuma, né? De boa, show de bola. Então vamos lá. Vamos avançar. Políticas territoriais e regionais, Nordeste. Agora nós começaremos a falar do Nordeste. Como eu disse, a ESA ela gosta de cobrar as duas regiões, até porque está no edital. Nordeste e Amazônia. Sobre o Centro-Sul. O Centro-Sul nós fomos trabalhando ao longo do curso, ao longo do ano. Nós falamos da industrialização do Sudeste, nós falamos das características físicas aqui da região Centro-Sul, do Sudeste também, da agricultura. O Centro-Sul vai sendo trabalhado ao longo do tempo. Nós precisamos focar agora no Nordeste e na Amazônia. Vou começar falando sobre o Nordeste, as características básicas e principais, na verdade eu não vou falar nada sobre o básico. Nós temos 63 slides sobre essas duas regiões, então na verdade não é um conteúdo básico. Vou começar falando sobre o Nordeste. Coloquei assim, ó. Sub-regiões do Nordeste. Sub-regiões do Nordeste porque é um conteúdo que não vem sendo cobrado nos últimos anos. Tem tempo que não cai um conteúdo sobre essas sub-regiões do Nordeste. Eu acredito que pode cair na prova deste ano. E o que acontece? Quando a gente fala do Nordeste, erroneamente, os alunos, os candidatos, eles acham que o Nordeste é homogêneo. Toda a região Nordeste é igual, ela é parecida. O Nordeste, primeira coisa que vem na sua cabeça quando a gente fala do Nordeste é que o Nordeste é uma região seca, né? Semiárida, é tudo seco, falta água, é o Nordeste. Então, na verdade, não é assim. O Nordeste ele tem uma diversidade riquíssima. Uma diversidade no clima, uma diversidade no solo, na economia. O Nordeste é uma região muito grande, né? Então, por conta disso, o Nordeste tem uma grande complexidade. Existem regiões do Nordeste que são mais desenvolvidas economicamente falando, e existem outras regiões que são menos desenvolvidas. Uma região ela tem maior atração turística e outras não. Então, a gente vai agora destrinchar o Nordeste, tá? Trabalhar região por região do Nordeste. E basicamente nós temos 4 regiões dentro do Nordeste, são as sub-regiões nordestinas. Nós temos a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Aí, ó, nessa imagem aí, ó, o que vocês estão vendo são as 4 sub-regiões nordestinas. Deixa eu só aceitar aqui. Já estou na garganta dando ruim. Então vamos lá, 4 sub-regiões nordestinas, tá vendo? Essa amarela aqui é a região que nós conhecemos como Zona da Mata. É a região mais desenvolvida do Nordeste, é a região que concentra a maior quantidade populacional, é a região que tem um clima mais úmido, é a região que tem uma vegetação mais densa, e ela recebe esse nome de Zona da Mata por conta da vegetação dela. Qual é a vegetação que te lembra quando a gente fala sobre Zona da Mata? Qual é o bioma que vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul? Que pega o litoral nordestino? Qual é o bioma? Mata Atlântica, perfeito, Vitor. Zona da Mata, porque a vegetação predominante ali é a Mata Atlântica, daí Zona da Mata. Passando da Zona da Mata, você tem o Agreste nordestino, que também é uma região desenvolvida economicamente falando, não como a Zona da Mata, mas é uma região que veio se desenvolvendo nos últimos anos, tá? Característica básica do Agreste é o Planalto da Borborema. Depois do Agreste, você tem o Sertão nordestino. Aí sim, é uma região mais seca, é uma região com chuvas mais concentradas, solos mais ácidos, baixo intemperismo químico. E depois do Sertão você tem o Meio Norte nordestino. Qual é o bioma predominante do Meio Norte? Os mangues fazem parte do litoral brasileiro. Então você encontra mangue na Mata Atlântica, você encontra mangue na Amazônia, você encontra mangue no Meio Norte. Mangue é uma vegetação litorânea, onde tem litoral no Brasil e encontro de água doce com água salgada tem mangue. Não é que por conta disso você vai dar o nome do litoral nordestino de mangue, entendeu?
Porque o mangue, ele automaticamente está inserido nesse litoral brasileiro. Tranquilão? Tanto aqui, ó, o Fernando, tanto aqui no litoral leste, você tem mangue, como no litoral setentrional, entendeu? Vai do Amapá a Santa Catarina, mangue. Belezinha? Então, qual é o bioma predominante? Já colocaram aí Mata dos Cocais lá no meio norte. Bioma predominante no meio norte, Mata dos Cocais. Primeiro nós falaremos da Zona da Mata, as principais características da Zona da Mata. Coloquei aqui, ó. A Zona da Mata, ela vai do Rio Grande do Norte ao sul da Bahia. Como eu mostrei para vocês ali, ela vai pegar o litoral leste do Brasil. Ela vai pegar entre o Rio Grande do Norte ao sul da Bahia. A Zona da Mata é conhecida como local do Nordeste açucareiro. Por que o Nordeste açucareiro na Zona da Mata? Porque quando o Brasil passa pelo período, né, econômico da cana-de-açúcar, o ciclo da cana-de-açúcar lá no Nordeste, o ciclo da cana-de-açúcar ele não ocupou todo o Nordeste, toda a região Nordeste. A cana-de-açúcar ela ficava no litoral. Por que ela ficava no litoral? Por dois motivos básicos. Primeiro, que era no litoral onde você tinha um solo de boa qualidade, que era o solo massapê. E além disso, a cana-de-açúcar era voltada para exportação. Então não valia a pena você plantar cana-de-açúcar no interior se você precisava levar essa cana até o porto e do porto escoar essa cana-de-açúcar para a Europa. Valia mais a pena você plantar ali no litoral mesmo, porque fica mais fácil para você mandar para os navios. Então, a Zona da Mata, que pega o litoral leste do Nordeste, o litoral oriental, como já caiu em prova, é onde você tem a Zona da Mata e é justamente ali onde você teve o Nordeste açucareiro, beleza? Com as maiores produções de cana-de-açúcar lá no Nordeste, principalmente em Alagoas, Bahia e Pernambuco. Coloquei Alagoas e Pernambuco porque é onde você teve grandes produções de cana-de-açúcar, principalmente nesses dois lugares. O relevo da Zona da Mata, relevo de planícies e tabuleiros litorâneos, que eu vou mostrar para vocês, tá? Planícies por ser uma área de acúmulo de sedimento, uma área mais plana ali no litoral, e os tabuleiros litorâneos, que são aqueles relevos em chapadas, né? Chapadas não, perdão, em um relevo mais abrupto, com ondulações mais abruptas no litoral, de costa, ali na costa, beleza? Vou mostrar aí. Clima da Zona da Mata, clima tropical úmido. A gente sabe que o clima tropical úmido pode cair em prova com outros nomes, como o tropical atlântico. O bioma é o bioma de Mata Atlântica, que acaba dando nome à sub-região Zona da Mata, por conta de Mata Atlântica. Solo é um solo de massapê, é um solo fértil, extremamente fértil, rico em matéria orgânica, que é restos de animais e vegetais, e formado pela decomposição de calcário. O solo massapê, nós falaremos ainda sobre solo, tá? Numa aula de solo ainda. Mas o solo massapê é um solo com uma coloração mais escura, tá? Solo massapê tem uma coloração escura. O solo de terra roxa ele tem uma coloração avermelhada. Massapê lembra que tem uma coloração escura. Lá na Zona da Mata você tem uma forte produção de cacau no sul da Bahia, é conhecido como Zona Cacaueira. O sul da Bahia é a maior produção de cacau que nós temos no Brasil, Zona Cacaueira, e fica na Zona da Mata. Ainda sobre a Zona da Mata. É o povoamento mais antigo do Nordeste, é a região ali do Nordeste onde você teve o primeiro povoamento. E uma questão bem óbvia, né? Você chegou no Brasil, você não vai povoar de cara o interior, porque o risco de você tomar uma flechada na cara era muito grande, então você ocupava o litoral. Tá? Então, da região Nordeste, a Zona da Mata é a região que possui um povoamento mais antigo, um povoamento inicial. E a sub-região mais importante do Nordeste. Essa questão da importância é a importância econômica, tá? É onde concentra a economia do Nordeste, é a Zona da Mata, no litoral. Salvador e Recife são as principais cidades. Eu cheguei a trabalhar com vocês do Nordeste, quando a gente falou de industrialização. Sempre que falar do Nordeste, lembra de reforçar. Merda é essa, reforçar. Sempre que falar do Nordeste. O que é isso? Sempre que falar do Nordeste, você lembra de Recife,
Fortaleza e Salvador. Aí daí a palavra reforçar. O SAR vai com S mesmo. Tá? Reforçar. Por que reforçar? Porque você tem que lembrar disso. Porque são os 3 pontos de maior desenvolvimento econômico. São os 3 lugares com a maior capacidade industrial. São as 3 cidades mais urbanizadas, com a maior aglomeração urbana. Reforçar. Recife, Fortaleza e Salvador. E no caso da Zona da Mata, os principais pontos aí urbanos, as principais cidades, Recife e Salvador. Belezinha? É só umas imagens aí para vocês lembrarem melhor o relevo lá do litoral nordestino. Aqui, ó, planícies litorâneas, são as planícies que estão no litoral, e esses aqui, ó, são os tabuleiros litorâneos. Esse relevo mais abrupto que nós chamamos de falésias, tá vendo? Essas falésias aqui no Nordeste, elas são comuns demais. Eu não sei se vocês já foram no Nordeste, mas você vai nas praias nordestinas, ali em Natal, por exemplo, no Rio Grande do Norte, você encontra muita falésia assim, tá? É o relevo dos tabuleiros litorâneos, uma característica muito forte ali na zona da mata nordestina. Belezinha? Aqui, ó, estou em cima de uma falésia, em cima de um tabuleiro litorâneo. Aqui, ó, planície litorânea. Olha o relevo muito marcante da zona da mata nordestina. Isso aí foi lá na Praia do Madeiro, Praia do Amor, lá em Pipa. Tá? Muito bonito lugar, vale a pena vocês conhecerem também. Vocês vão conhecer o relevo local, a vegetação. Isso aqui, ó, olha a vegetação fechada aqui. A vegetação densa, tá vendo? Árvores próximas. Diferente daquelas vegetações de cactáceos. Isso aqui é a Mata Atlântica. Daí o nome Zona da Mata. Por conta dessa vegetação aqui, ó, fechada. Olha a outra imagem aqui da vegetação, ó. Aqui, ó. Mata fechada no litoral. Tá? Isso aqui é as dunas de Jeripabu. Lá embaixo você tem a praia, ó. Praia. E depois no litoral você tem essa vegetação mais fechada, que é a vegetação de Mata Atlântica. Então lembra sempre da Zona da Mata como esse lugar desenvolvido economicamente falando e dessas características físicas. Do Rio Grande do Norte ao sul da Bahia, da zona cacaueira, por conta da produção de café no período colonial, e da vegetação de Mata Atlântica, clima tropical úmido e solo massapê, que é um solo extremamente fértil. Sobre a Zona da Mata, alguma dúvida? Já caiu na prova 10 algumas vezes, tá? Sobre a Zona da Mata, alguém quer perguntar alguma coisa? Tá suave, tá tranquilo. Tranquilo, né? Beleza. Já coloquei algumas questões sobre a Zona da Mata lá no meu Instagram. Eu já falei com vocês que eu criei o Instagram profissional, só coloco questões lá, algumas paradinhas da ESA, já coloquei algumas questões sobre a Zona da Mata lá. Sobre o Agreste, outra sub-região nordestina, o Agreste. As características básicas do Agreste, do Rio Grande do Norte ao sul da Bahia, também possuem uma extensão muito parecida com a Zona da Mata, né? A Zona da Mata e o Agreste, elas pegam do Rio Grande do Norte ao sul da Bahia. Eles estão uma do lado da outra ali. O Agreste é considerado uma faixa de transição entre a Zona da Mata e o Sertão. Quais são os 3 biomas de transição no Brasil? 3 biomas de transição no Brasil. Alguém lembra? Os 3 biomas de transição no Brasil. Mata dos Vocais. Isso aí, molecão. Tá. A Fernanda colocou Mata dos Cocais, Araucária e Pantanal. O Vitor colocou Cocais, Pantanal e os mangues. Quais são os 3 biomas de transição? Os mangues. Mangue é uma área de transição entre a água doce do rio, a água que vem do continente, e a água salgada do mar. Outro bioma de transição é a Mata dos Cocais, porque fica entre o Cerrado, Caatinga e a Amazônia. E o Pantanal, por ser um corredor entre a bacia amazônica ao norte e a bacia platina ao sul. A Araucária, Fernanda, ela faz parte da Mata Atlântica, mas ela não é considerada um bioma de transição, tá?
Então, desses três que você colocou aí, o único que não é considerado um bioma de transição é a Mata de Araucária, belezinha? As outras são, perfeito. Então, sempre que falar de bioma de transição, são aqueles biomas que estão entre duas ou três características vegetais, de vegetação, uma mudança gradual de uma vegetação para outra, de um ambiente para o outro. Então, você tem uma certa mudança, vai mudando aos poucos. É um bioma de transição, de travessia. Os três são Mata dos Cocais, Mangue e o Pantanal. Agora, quando falar do Nordeste, eu estou falando isso, por que eu estou perguntando isso? Porque isso é pegadinha. Falar em bioma de transição são esses que nós trabalhamos agora, que eu falei para vocês, os três biomas de transição. Se perguntar sub-região nordestina de transição, tem que especificar, tá? Região de transição no Nordeste. Está falando de bioma de transição no Nordeste. Está falando de uma região lá no Nordeste que é considerada uma região de transição, que fica entre duas regiões diferentes. O Agreste é considerada uma região de transição. Por quê? Porque ela fica entre duas regiões diferentes, entre duas regiões extremamente distintas. Ela fica entre a zona da mata úmida e entre o sertão seco. São duas características extremamente diferentes. Litoral úmido e interior seco. Entre essas duas regiões, você tem uma área de travessia, você tem uma região ali de mudança gradual. Que região é essa? É o Agreste. Então, o Agreste é considerado uma faixa de transição, uma região de transição entre a zona da mata e o sertão. Beleza? Quais são as características básicas do Agreste? Ocupa boa parte do Planalto da Borborema. Na verdade, as duas últimas questões que caíram na prova da ESA sobre sub-regiões foi sobre o Agreste. E nas duas questões eles falaram sobre o Planalto da Borborema. Então, sempre que falar Planalto da Borborema na sua prova, lembra do Agreste. Comum a policultura de alimentos, com a produção familiar para o abastecimento da zona da mata. O que é policultura? É quando você planta um pouquinho de cada, tá? Você tem uma diversidade na cultura, no plantio, no cultivo, você planta um pouco de cada, é a policultura. E o Agreste, ele meio que abastece a zona da mata. Os produtos agrícolas que são consumidos na zona da mata, no litoral, esses produtos agrícolas estão saindo do Agreste. Então, o Agreste possui essa característica de possuir a policultura. Plantar um pouquinho de cada, essa policultura é enviada para a zona da mata. Quais são as capitais do Agreste, os pontos mais desenvolvidos do Agreste? As capitais do Agreste: Campina Grande, na Paraíba, Caruaru, em Pernambuco, e Feira de Santana, na Bahia. Feira de Santana já caiu em prova da ESA. A ESA, quando ela cobra esse tipo de questão, até na apostila de vocês, a gente vai resolver a questão sobre isso, ela vai dar a característica de uma sub-região e te perguntar no finalzinho qual é essa sub-região. E teve uma vez que eles falaram de Feira de Santana, que é uma região muito forte economicamente falando, na Bahia e tal, uma grande aglomeração populacional, e perguntou qual é a sub-região onde está a Feira de Santana. Belezete? Aqui, ó, Planalto da Borborema. Só para a gente ter uma ideia, a gente fala muito do Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema ocupa principalmente o Agreste. É apenas o Agreste? Não. Tá vendo essa borda aqui? Ó, pega também a zona da mata. Pega o litoral nordestino também. Mas ela é muito grande. Olha a dimensão dela no Nordeste. Planalto da Borborema tem uma capacidade muito forte de influenciar o clima do Nordeste. Falei para vocês que você tem aqui, ó, o Barlavento, no Planalto da Borborema, Barlavento, e o Sotavento. Barlavento mais úmido, Sotavento mais seco. E o Planalto da Borborema ocupa principalmente o Agreste. Tá? Outra imagem do Planalto da Borborema aí, ó. Em relação à altitude dela, perceba que é um grande paredão rochoso que impede a massa de ar úmida que vem do oceano penetrar no sertão nordestino. Por isso o ambiente acaba ficando mais seco. Dando continuidade, questão do sertão.
Sertão é a área mais extensa das sub-regiões do Nordeste. No Nordeste você tem 4 sub-regiões. A mais extensa, a que possui uma área maior, que ocupa uma área maior do Nordeste, é o Sertão. Típico da ESA isso daí, tá? Questãozinha da ESA. Sub-região com maior extensão territorial, Sertão. Abrange o Ceará. Por que eu coloquei o Ceará aqui em vermelho? Porque como o próprio livro coloca, todo o estado do Ceará está em região de sertão. Toda a extensão territorial do Ceará está no sertão nordestino. Então, além de você ocupar todo o território do Ceará, o sertão também pega no Rio Grande do Norte, na Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Bahia. Quando eu fui para o Rio Grande do Norte, agora em março, eu fiquei muito triste, porque a gente foi fazer um passeio por lá e tal, e aí eu acabei dormindo dentro do ônibus. Voltando de um passeio, eu acabei dormindo. Foi uma agência de viagem que a gente contratou, então a gente ficava andando de ônibus entre um passeio e outro. A agência levava a gente. E tinha um guia turístico dentro do ônibus. Aí teve uma hora que eu dormi, e quando eu acordei, o guia turístico tinha acabado de falar: então vocês viram ali, naquela área ali que nós acabamos de passar, a gente estava passando justamente entre a zona da mata, que era o litoral, em Natal, que a gente ficou. Então ele falou: aquela área onde a gente passou era justamente entre a zona da mata e o Agreste. Vocês perceberam? Não acredito que eu perdi isso. Quando eu viajei, quero viajar para conhecer tudo, né? Relevo, solo, eu fico vidrado nisso. Eu fiquei muito chateado que eu não consegui perceber. E ele falou: viu, na zona da mata, vocês perceberam que de um lado da pista, a gente estava numa rodovia, de um lado da pista o solo extremamente escuro, era o solo massapê da zona da mata, e do outro lado da pista, do outro lado do ônibus, o solo ele tinha uma coloração mais clara, ele era um solo mais arenoso, mais pobre. Então a pista ela estava dividindo certinho a zona da mata e o Agreste. Cara, eu perdi isso, eu fiquei muito chateado, né? E porra, eu também não consegui chegar até o sertão quando a gente foi lá. Eu não conheci o sertão. Mas sempre que falar do sertão, você lembra disso. O sertão ele vai ocupar todo o território do Ceará e, além disso, ele ocupa partes do estado do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, já que era a prova da ESA, Sergipe, Alagoas e Bahia. Pessoal, tem que decorar tudo isso, tem, sabe por quê? A prova da ESA uma vez cobrou sobre sub-regiões nordestinas e ele deu o nome dos estados aonde você encontra a sub-região. Tem que decorar. Ainda em relação ao sertão, estende-se pelos planaltos e chapadas do Parnaíba, a oeste, e pela depressão sertaneja do São Francisco. Eu já falei para vocês, né, nós trabalhamos bioma, e eu falei para vocês que o sertão nordestino ele é uma área de depressão, e é a depressão sertaneja do São Francisco. Falei para vocês que depressão é um relevo onde seu entorno possui maior altitude. No caso do sertão, quais são os 2 pontos de maior altitude que estão no seu entorno? Quais são os 2 pontos de maior altitude? Alguém lembra? Tem o sertão, que é uma depressão, e na verdade ao redor você tem pontos de maior altitude. Alguém lembra quais são? Planalto da Borborema, perfeito, a leste, e o outro. De um lado você tem o Planalto da Borborema, e do outro lado, não lembra, né? Tem problema não. Acabou de ver agora aqui, ó, Parnaíba, belezinha? Então, quando falar do sertão do Nordeste, o sertão nordestino, a depressão sertaneja do São Francisco, você lembra disso, Fernando? De um lado você tem a Borborema e do outro lado você tem o Planalto do Parnaíba, os planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba. São os 2 pontos de maior altitude que ficam ao redor da depressão sertaneja. Perfeito, Vitor? Tá voando baixo. Clima do sertão. É o clima semiárido, clima seco, com chuvas concentradas,
Beleza? Solo é um solo pedregoso porque falta o intemperismo químico na região, falta chuva. O bioma caatinga e os rios lá, boa parte dos rios são rios temporais, né? Rios intermitentes, rios que secam em determinados períodos do ano. Show de buenas? Ainda sobre o sertão, configurou-se no sertão o Nordeste algodeiro pecuarista com sistema de parcerias. Então vamos com calma. Já caiu uma vez na ESA perguntando a atividade econômica que levou a população para o interior do Nordeste. Qual foi a principal atividade econômica de interiorização do Nordeste? Alguém sugeria alguma coisa aí? A atividade econômica? Isso aí, Vitor. Pecuária. Fernanda também. Estão voando. Como a cana-de-açúcar ficava no litoral, não valia a pena você plantar cana no interior. Além de você não ter um solo muito bom no interior, a cana-de-açúcar era voltada para exportação. Beleza. Só que o gado, a população que trabalhava ali, os escravos que trabalhavam, nem trabalhar, né, que eram forçados a trabalhar no engenho de açúcar, eles precisavam comer. Então você tinha que ter a pecuária, a criação do gado. Só que o gado não era voltado para exportação. O gado ele era abatido e consumido no litoral, não exportava. Inicialmente o gado ocupa o litoral, inicialmente. Até por uma questão de logística, você ainda não conhecia muito bem o interior do Nordeste, então botava o gado ali perto mesmo dos engenhos. Só que os engenhos de cana-de-açúcar eles foram crescendo, foram aumentando, então não valia a pena você colocar o gado no solo fértil para plantar cana-de-açúcar. Então, com o tempo, o gado foi ocupando o interior, ao ponto da pecuária ser a principal atividade econômica de interiorização do Nordeste. Beleza. Só que o sertão, o interior do Nordeste, ele não foi ocupado apenas pela pecuária. No sertão nordestino você também tem produção de algodão. E hoje ainda existe uma outra característica que é a soja. A soja, por incrível que pareça, ela vem crescendo também no sertão nordestino, a região da Mapitoba, que nós falaremos ainda. Então, quando falar do sertão, não fica lembrando do sertão apenas pelo gado, apenas pela pecuária, apenas pela área seca, aridez. Cara, o sertão é uma área muito rica, culturalmente, naturalmente, pela grande diversidade biológica do local, tá? Então tem que ampliar um pouco a sua mente, vocês já fazem isso. Então, além da pecuária, lembra do algodão. E também, além da pecuária e do algodão, lembra da soja, que nós falaremos em seguida. Então, se a prova dessa perguntar das sub-regiões nordestinas, qual é a sub-região conhecida como Nordeste algodeiro pecuarista? Pecuária, você vai lembrar logo do sertão e agora você vai lembrar também do algodão. Em relação ao sertão, possui baixa densidade demográfica, poucos habitantes por quilômetro quadrado, com regiões mais povoadas no Vale do Rio São Francisco e no litoral do Ceará. O Ceará, hoje, é a região que possui maior desenvolvimento industrial do Nordeste. Tá? É o local com maior desenvolvimento industrial. A indústria atrai mão de obra, gera emprego, então atrai mão de obra. Consequentemente, o Ceará passa por um forte povoamento nos últimos anos. E a questão do Vale do São Francisco é por conta do Rio São Francisco, onde a população utiliza a água do São Francisco para abastecer a sua produção frutífera. O Rio São Francisco, eu já falei para vocês que ele é utilizado para fruticultura, abastecimento da fruticultura da região. Então, a região ali ao redor do São Francisco é uma região que vem passando por povoamento, já que utilizam o Rio São Francisco para abastecer suas produções agrícolas. Para fechar, meio norte nordestino. Esse nome, meio norte, é porque está próximo da região norte. É meio norte, aquelas características da região norte, sabe? Aquelas características mais úmidas da floresta equatorial, aquela floresta mais densa, um grande vazio demográfico, ele é meio norte, tá? Meio norte.
Abrange Maranhão e Piauí. Maranhão eu coloquei em vermelho porque todo o estado do Maranhão, na imagem que eles colocam lá no livro, está no meio norte nordestino. Então ocupa predominantemente o estado do Maranhão. Também pega uma fração do Piauí. Belezinha? O relevo do meio norte, planície litorânea, é um relevo mais diversificado, então possui planície litorânea, planície no litoral, está na praia ali, é uma planície. Planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba. Nós estudamos bacias hidrográficas e nós vimos que ali no Nordeste, o segundo rio mais importante é o rio Parnaíba, tá? Ele nasce em planalto, em uma área de maior altitude. Então, relevo lá, planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba. Você também tem uma depressão, que é a depressão do Tocantins, que acaba chegando até o meio norte nordestino. Predomina o clima tropical. O clima que vai predominar é o clima tropical, tá? Já que é o clima que predomina na região norte. Daí o nome meio norte. Então, o clima predominante é o clima... Perdão, o clima que predomina na região norte é o clima equatorial. Eu já falando besteira. Fui pegar o café aqui e eu já falando besteira. O clima que predomina na região norte é o clima equatorial. O clima que predomina lá no meio norte, clima tropical. Só que você também encontra outros climas, como o clima equatorial a oeste do Maranhão, oeste, que está mais ligado com a floresta amazônica, e o semiárido a leste do Piauí. Floresta equatorial a oeste, em relação à vegetação agora. Floresta equatorial a oeste, mais próximo da Amazônia. Mata dos Cocais ao norte. Eu coloquei em vermelho aqui Mata dos Cocais, porque a vegetação marcante lá do meio norte é a Mata dos Cocais, que nós estudamos na aula de bioma. Mas você também encontra a Caatinga a leste, na parte mais seca do meio norte, e ao sul você encontra o Cerrado. Então perceba que o meio norte é uma região extremamente diversificada, tanto em relação ao clima como em relação à vegetação. No litoral, Fernando, aqui ó, para você, hein? No litoral aparecem os mangues, lembrando que o mangue vai do litoral do Amapá ao litoral de Santa Catarina. Então lá no meio norte você também encontra mangue. Tá? Além da agricultura tradicional, que é a extração, né, o extrativismo vegetal também como atividade econômica, cresce a soja no sul do Maranhão e do Piauí. Nós estudaremos um conteúdo chamado Mapitoba, que na verdade é o conteúdo a seguir, Mapitoba. Ali no Nordeste vem crescendo a expansão da soja. E por que recebe esse nome de Mapitoba? Porque a soja ela vem crescendo entre Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Mapitoba. Então, quando a gente fala do meio norte, que é onde você encontra o Maranhão e o Piauí, a gente fala da agricultura tradicional, aquela agricultura mais rudimentar, com produções de cana, soja, mandioca e arroz. A própria soja já está sendo falada aqui. Do extrativismo vegetal, que nós trabalhamos na Mata dos Cocais, né? Do extrativismo vegetal do Babaçu e da Carnaúba. E cresce no sul do Maranhão a soja pela expansão da Mapitoba. Então, sobre as sub-regiões nordestinas, deu para pegar? Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre as sub-regiões? É um conteúdo que cai na prova da ESA, já caiu nos últimos anos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá suave? Tá tranquilo, né? Tranquilo, de boa. Beleza, então vamos lá. Mapitoba ou Bamatope. Na verdade, existem várias maneiras de você mesclar esse nome aqui. Eu já vi outros nomes também, mas você vai lembrar disso aqui, ó. Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Bamatope ou Mapitoba. Quais são as características dessa região chamada de Bamatope? Ocupa boa parte do sertão nordestino,
quando a gente fala do Bamatop, a gente ocupa principalmente o sertão nordestino, onde você tem a expansão da soja. Áreas formadas pelas zonas do Cerrado do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, Mapitoba. Só que existem algumas cidades nesses estados aí que são cidades importantes, e essas cidades estão no livro, principalmente a cidade de Balsas. Então o que acontece? Lá no Nordeste você tem passado nos últimos anos por uma expansão da soja. Na verdade, essa região do Bamatop aí corresponde hoje com mais de 10% da soja produzida no Brasil, o que é muita coisa, tá? Só que existem alguns núcleos ali no Bamatop, algumas cidades importantes ali que passam por essa expansão da soja. No caso do Maranhão, Balsas é uma cidade muito importante por conta dessa expansão da soja. Em Piauí, você tem Uruçuí, a cidade de Uruçuí. Em Tocantins, Araguaiana. E na Bahia, Luiz Eduardo Magalhães. Vou mostrar uma imagem para vocês ali que mostra um pouquinho dessas cidades, tá? Então, as características básicas aqui, ó. Crescimento das culturas de soja, milha e algodão. Olha aqui o sertão pecuarista algodeiro, algodeiro pecuarista, olha o algodão aqui, ó. Além do algodão, milho e soja. Quando falar do Bamatop, lembra principalmente da soja. No livro da Lígia Terra, quando ela coloca esse conteúdo lá, ela fala muito da soja como uma região ali, da Bamatop ali, uma região com uma forte produção de soja. Já responde por 10% da soja produzida no Brasil, como eu disse, vem crescendo nos últimos anos. Região servida pela Ferrovia Norte-Sul, operada pela Vale. Nós trabalharemos um conteúdo ainda que são os meios de circulação no Brasil, tá? Quais são as ferrovias, as rodovias, os portos. Essa Ferrovia Norte-Sul ela é uma ferrovia que corta principalmente dois estados, que é o estado de Goiás e Tocantins. E aí essa Ferrovia Norte-Sul, ao norte, ela se conecta com uma outra ferrovia, que é a Ferrovia Carajás-Itaqui, Estrada de Ferro dos Carajás, e que se conecta a um porto lá no Maranhão, em São Luís, que é o porto de Itaqui. Então, essa produção de soja que você tem ali na Bamatop, né, ou Mapitoba, essa produção de soja ela é servida por algumas infraestruturas. Você não vai exportar a soja ali do interior do Nordeste de helicóptero, né? Você precisa de uma infraestrutura para levar essa soja até o litoral e do litoral ele ser exportado para outros países. Caso a prova dê essa pergunta, em relação a Mapitoba, a infraestrutura servida para escoar a soja, quais são as infraestruturas? Você lembra? Ferrovia Norte-Sul, que é uma ferrovia que vai cortar Goiás e Tocantins. Nós falaremos dessa ferrovia melhor em outro momento. Essa Ferrovia Norte-Sul ela é operada pela Vale, uma empresa privada. E o porto é o porto de Itaqui, que fica lá em São Luís do Maranhão. Belezinha? Uma imagenzinha aqui, ó. Aqui, ó, Mapitoba. Ó, essa região aqui, ó, que passa por uma forte produção de soja. Ó, tá vendo? Aí pega parte de Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia. A prova da ESA uma vez cobrou uma questão antiga, muito antiga, década de 90, se eu não me engano, falando sobre a produção de soja no Nordeste. Aí perguntava, a produção de soja vem crescendo no Nordeste nos últimos anos, em qual região? Aí eles não falaram do Bamatop. O que eles falaram? Na época, a resposta certa, oeste do estado do Maranhão, a oeste do estado da Bahia, aqui, olha aqui, oeste da Bahia aqui, ó. Esse aqui é o estado da Bahia, e essa é a parte oeste da Bahia. Aí a resposta era que a expansão de soja, ela vem crescendo a oeste da Bahia e no sul de Piauí. Essa era a resposta da época, sul de Piauí e oeste da Bahia. Hoje
nós ampliamos essa soja também para o sul do Maranhão e no norte do estado de Tocantins, que ficou conhecida como Mapitoba ou Bamatope. Só uma imagem que eu acho que vai ficar pequena para vocês, mas dá para vocês terem uma ideia. Tá vendo aqui? Essa linha verde aqui é a Ferrovia Norte-Sul. Tá vendo? Olha como é que a Ferrovia Norte-Sul corta, dois estados principalmente. Goiás, como eu disse, ó. Goiás e Tocantins. E ela vem, ó, trazendo soja, aí pega a soja aqui da Bamatope também, e ela vai se conectar com essa linha vermelha, que é a Ferrovia Carajás-Itaqui, ou Estrada de Ferro Carajás-Itaqui. E ela vai chegar até aqui, ó, São Luís, no estado do Maranhão, onde você tem o Porto de Itaqui. Ai, professor, é muita coisa para decorar, você tem que decorar tudo. Tudo que eu estou falando você tem que decorar. Isso já cai em prova. E essa questão aqui, ó, da Ferrovia Norte-Sul se conectar com a Ferrovia Carajás-Itaqui, que se conecta com São Luís do Maranhão. Cara, isso é pura decoreba e eu vou martelar isso na cabeça de vocês. Principalmente quando a gente falar em meio de circulação. Então, como nós temos 13 alunos assistindo a aula, vocês já estão saindo na frente. Belezinha? Espero muito que vocês entrem na ESA. Então, sobre essa questão do Mapitoba, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Qual é a característica? Qual é a infraestrutura da região? Alguém quer perguntar alguma coisa? Só uma dúvida aqui, perguntar um negócio para vocês. A aula retornando agora, presencialmente, vocês retornarão, certo? Quem está aqui no chat? Perguntando vocês aqui. Estão aqui. Tá. Show de bola. Isso retorne, tá? Retorne porque vocês estão assistindo sempre as aulas. Tem um outro aí que eu vejo que uma hora não assiste e tal, mas em geral vocês estão assistindo, vocês estão com uma base boa. Não dá mole não, tá? As aulas retornando, bateria de exercício, uma em cima da outra. Eu não quero nem saber. Uma em cima da outra. Como eu faço em todos os outros cursos que eu dou aula. Foco na aprovação. Então vamos lá. Em relação à Sudene, tá? A gente falou da Sudene na aula de industrialização. Eu falei que a Sudene foi um programa criado durante o governo JK para levar desenvolvimento para o Nordeste, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. O Nordeste estava defasado economicamente em relação ao Sudeste, então foi criado esse programa. Só que a gente falou basicamente, né, sobre o Sudeste é o básico. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho essa questão do desenvolvimento econômico do Nordeste. Tá? Começando com a Sudene. Olha só. Criado em 1952, o Banco do Nordeste do Brasil, BNB. O que acontece? Falei para vocês que a Sudene foi criada durante o governo JK. Perfeito. Só que antes do governo JK, nós tivemos outros programas, assim, que outros tipos de investimentos no Nordeste. Nós não podemos nem falar em programas, mas nós podemos falar que foi pensado antes de JK algumas políticas que poderiam melhorar a economia do Nordeste. Não foi criado nenhum programa como a Sudene, mas foi criado, por exemplo, um banco para a região Nordeste no ano de 1952. Quem era o presidente em 52? Que criou o Banco do Nordeste do Brasil? Quem foi em 52? Vargas. Perfeito. Então Vargas
já avisando, já sabendo que o Nordeste era uma região abandonada economicamente falando, que o Nordeste precisava crescer economicamente, o Vargas vai lá e cria um banco de desenvolvimento para o Nordeste, onde as pequenas empresas da região poderiam pegar dinheiro emprestado direto com o governo federal, pagando taxas menores de juros, para motivar o pequeno empresário da época a investir na região. Então, criado em 1952 pelo governo Vargas, o Banco do Nordeste do Brasil. Formado a partir do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste em 1957, a SUDENE, por isso que eu coloquei isso aqui, tá? A SUDENE, ela foi criada a partir de um grupo de pesquisas da região, tá? Pede autonomia. Então, a SUDENE ela foi criada a partir de um grupo de estudos, Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, que é justamente chamado disso, Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, GTDN, em 1957. É a partir da GTDN, do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, que a SUDENE é criada. Então, foram estudadas algumas questões econômicas do Nordeste a partir desse grupo de trabalho. E aí, com esses estudos que foram realizados, a partir desses estudos, na verdade, é que JK vai lá, então, não, vamos criar, então, a SUDENE, que é um órgão maior, uma superintendência de desenvolvimento para o Nordeste, a partir desses estudos que foram feitos na região. E é a partir daí que é criada a SUDENE em 1959. A área de atuação da SUDENE, como o Vitor colocou no início da aula, área de atuação, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Qual é a área de atuação? Predominantemente o Nordeste, correto? Pega todos os estados nordestinos. Abrange esse grupo todos os estados nordestinos. Só que além dos estados nordestinos, nós temos o Vale do Jequitinhonha, que pega o norte e o nordeste de Minas Gerais, e o norte do Espírito Santo. O norte do Espírito Santo ele tem uma conexão econômica muito maior com a Bahia do que com o restante do Sudeste. Por isso, o norte do Espírito Santo ele acaba fazendo parte da SUDENE também, que é a Superintendência do Nordeste. Então, essa é a área de atuação da SUDENE e isso pode cair em prova. Tá? A SUDENE foi criada sob a direção de Celso Furtado. Sublinhe isso aqui no seu caderno, tá? Pelo amor de Deus, porque nós falaremos sobre Celso Furtado depois, na aula de blocos econômicos. Celso Furtado foi um economista muito importante para o nosso país. Ele quem vai formular a SUDENE. Quem coloca em prática, né, quem cria a SUDENE foi JK, o presidente, mas JK não era economista. Então quem vai criar, quem vai bolar a estratégia da SUDENE era um economista, e o nome do economista é Celso Furtado. A prova dessa pode cobrar isso de sacanagem, tá? Ela pode de cara colocar JK criou a SUDENE, aí isso já te quebra. Se você não souber de Celso Furtado, já te quebra. Porque você só consegue ligar SUDENE é JK. Se no enunciado da questão a ela já mencionar JK como criador da SUDENE e perguntar qual era o economista que bolou as normas da SUDENE. Aí, se você não lembrar, você erra. Economista Celso Furtado. Quem planeja a SUDENE, Celso Furtado. E para fechar, aqui, ó. Criado em 1974, Fundo de Investimento do Nordeste, FINOR, financiando grandes empresas, era um programa para financiar empresas, e financiou muitas empresas. Quando você cria a SUDENE, dentro da SUDENE você tem vários grupos de administração, você tem vários órgãos dentro da SUDENE, né? Então, tem vários subgrupos dentro da SUDENE. Um desses era o FINOR, que era o Fundo de Investimentos do Nordeste, que tinha como objetivo central financiar empresas da região para movimentar a economia do Nordeste. Então, financiou grandes empresas, como a criação do Polo Petroquímico de Camaçari. Polo Petroquímico de Camaçari fica em qual lugar? Em qual estado? Alguém lembra? Vitor. Perguntando o Vitor, galera, não é porque, olha, será que ele acha que o Vitor é mais inteligente? Não, porque o Vitor, ele estava aqui ano passado, eu cheguei a comentar isso ano passado também, tá?
Então, Vitor, perfeito. O polo petroquímico de Camaçari fica lá na Bahia. Ele ajudou a movimentar a indústria da região Nordeste. Grandes investimentos nas salinas do Rio Grande do Norte, que é o maior produtor do país. Só que é salinas, produção de sal, tá? O Rio Grande do Norte é o maior produtor de sal do Brasil. Isso por conta de alguns motivos. Rio Grande do Norte é o maior produtor de sal porque você tem temperaturas elevadas ao longo do ano e ventos fortes, o que acaba ajudando na produção de sal. O polo de Petrolina e Juazeiro é o maior complexo agroindustrial de semiárido. Eu coloquei em vermelho, não foi à toa. Por quê? Quando a gente fala de semiárido, a gente acaba falando de uma área seca, né? Seca. E que no início da aula você sabe, você viu no início da aula, que o semiárido, além da pecuária, você também tem produção de soja, você tem o algodão, algodeiro pecuarista, né? No semiárido, que é onde tem o sertão. A produção de milho, que vem crescendo agora com a Mapitoba. Além disso, você tem que lembrar que no semiárido também existem algumas indústrias. E o maior complexo agroindustrial do semiárido fica no polo Petrolina e Juazeiro. Polo Petrolina e Juazeiro, se lembra da aula de Geografia Urbana, que eu falei do RID, Região Integrada de Desenvolvimento Econômico? Polo Petrolina e Juazeiro. Irrigado pelas águas, o complexo agroindustrial é irrigado pelas águas da represa de Sobradinho. E lá você tem produção de frutas, como por exemplo uva, manga, banana, coco e goiaba. Belezinha, galera? Vou parando por aqui, vou colocar os slides lá no grupo para vocês. Passem para o caderno, estudem, foquem. Quando as aulas retornarem, eu não vou pegar mole não, tá? Beijos, abraços, muito obrigado pela presença de vocês, amo vocês, estamos juntos, qualquer dúvida é só chamar. Valeu? Quando volta, não tenho a mínima ideia. Valeu? Eles devem falar com vocês, eu não sei, só estou falando isso, quando retornar, porque eu acredito que retorne logo, né? O município do Rio já está voltando, então eu acredito que não deva demorar muito. Valeu? Beijo, beijos. Fui que fui, sextou. Valeu?